Você não precisa de mais motivação. O que você precisa é de um sistema brutal que funcione mesmo nos dias em que você acorda sem vontade de levantar da cama. E vou te contar uma verdade incômoda. A maioria das pessoas que hoje são prósperas e disciplinadas começaram do zero, mas fizeram algo que quase ninguém faz: seguir um método. Um método simples, direto e que qualquer um pode aplicar, mas que quase ninguém aplica. Por quê? Porque exige coragem para ser irreconhecível, para pensar fora do comum, para dizer não quando todo mundo está dizendo sim. E se eu te dissesse que existem 10 leis tão poderosas que, se você seguir à risca, vão te transformar numa máquina de resultado? E mais, sem fórmulas mágicas, sem papo motivacional barato, só prática real com efeito colateral positivo. Se você sente que está estagnado, procrastinando, afundado em distrações, esse vídeo pode ser o divisor de águas. Só assista até o final se estiver disposto a mudar de verdade. Descubra seu propósito. Quando a pessoa acorda de manhã já sabendo o porquê de estar viva, tudo muda. Não é papo motivacional barato, é uma mudança brutal de rota. Marco Aurélio, em meio ao caos do império, repetia a si mesmo: você nasceu para isso. E isso o fazia imbatível. Ter clareza sobre o próprio propósito transforma a rotina. Até o cansaço vira combustível. Quem descobre seu pra quê, acorda diferente. Acorda irreconhecível, com brilho no olho e uma mentalidade blindada, como se tivesse recebido uma missão secreta da vida. Encontrar esse propósito não é só sentar e esperar uma luz mística cair do teto. É testar. É viver. É errar feio, levantar e continuar com mais vontade. Um bom jeito de começar: escreva o que faria de graça só por sentir que está contribuindo com algo maior. Pense em quem você quer impactar. E se nada vier, tudo bem. Comece servindo onde está. O sentido aparece quando a ação começa. E é aí que você vai precisar de algo mais do que vontade. Vai precisar de um plano próspero e bem desenhado. Planeje com ação e marcos. Ter metas sem plano é como construir um castelo na areia. Bonito por fora, mas desaba no primeiro vento. E aqui vai a virada de chave. Disciplina verdadeira exige clareza. Isso significa dividir o grande sonho em marcos pequenos, com prazos definidos. Por exemplo, se a pessoa quer escrever um livro, ela não começa tentando terminar o capítulo final. Ela começa com uma página por dia. Essa lógica brutal de simplificar o complexo faz com que até o mais extraordinário objetivo pareça possível e alcançável. Criar um plano não é enrolação, é alicerce. Quem quer prosperar precisa pensar como um engenheiro, estruturar, prever falhas, calcular tempo. E mais, precisa revisar esse plano semanalmente. Anote suas metas no papel, use ferramentas como o Trello ou Notion, defina datas. Nada disso é excesso, é blindagem contra a procrastinação. Porque quando o plano está claro, a ação vira hábito. E um hábito bem estabelecido obriga a pessoa a comparecer mesmo quando ela não está no clima. Seja constante e compareça diariamente. Se tem uma verdade dura que separa os que vencem dos que só sonham, é essa: aparecer todo dia sem frescura. A disciplina não se constrói nos dias fáceis. Ela se forja no cansaço, na preguiça, na vontade de largar tudo. É fácil ser produtivo quando se está motivado, mas é nos dias de desânimo que o espírito forte realmente se mostra. Quem comparece mesmo sem vontade, planta resultados que parecem mágicos para quem só assiste de fora. Mas, na real, não tem nada de mágica. Tem rotina brutal e mentalidade blindada. A constância é o segredo que ninguém quer ouvir, porque ela não brilha. Ela não é sexy, é repetição. É levantar e fazer o que precisa ser feito, como quem escova os dentes, sem negociação. Quer um exemplo prático?
Escolha uma única ação diária, seja caminhar 20 minutos, ler 10 páginas ou estudar um idioma, e faça disso uma regra. Nada de hoje não deu. Se você falhar, recomece no dia seguinte sem drama. Esse tipo de postura transforma qualquer um em alguém irreconhecível com o tempo. E essa evolução se potencializa ainda mais quando você começa a buscar o desconforto de propósito. Enfrente desafios voluntários. A maioria foge do desconforto como o diabo foge da cruz. Mas os estoicos faziam o oposto. Procuravam, todos os dias, se expor ao incômodo. Não porque eram masoquistas, mas porque sabiam que a mente precisa de treino, igual músculo. Tomar banho gelado não é só modinha, é exercício de brutalidade mental. Fazer jejum não é tortura, é domínio sobre os impulsos. Desligar o celular por um dia é provar para si mesmo que quem manda ali é você, e não os algoritmos. Tudo isso cria uma casca grossa, que aguenta pressão de verdade quando o mundo cobra caro. Quem enfrenta desconfortos voluntários aprende a não se desesperar diante do caos real. O trânsito que trava, o cliente que cancela, a crítica que machuca, nada disso abala tanto quem já se testa todos os dias. Um bom desafio: passe uma semana dormindo no chão, ou acorde às 5 da manhã por 7 dias seguidos, mesmo sem motivo. Parece exagero, mas não é. É um treinamento invisível que ninguém vê, mas que molda uma postura extraordinária. E para que essa força não seja desperdiçada, é preciso saber exatamente onde colocá-la. E aí entra a arte de separar o que está nas suas mãos do que não está. Pratique a dicotomia do controle. Tem coisa que depende de você, tem coisa que não. E o erro fatal de muita gente é gastar energia tentando mudar o que está fora do seu alcance, enquanto esquece de dominar o que pode controlar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, entendia que não adiantava lutar contra o tempo, as opiniões alheias ou o passado. Ele concentrava sua força em si mesmo. Essa sabedoria é brutal, porque exige humildade e uma mentalidade blindada para aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Quer aplicar isso na vida prática? Simples. Toda vez que algo te frustrar, pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, solte. Por exemplo, você pode controlar sua reação, mas não a reação dos outros. Pode controlar sua disciplina, mas não os resultados imediatos. Essa consciência evita a ansiedade, cria serenidade e te transforma numa pessoa irreconhecível em um mundo onde todo mundo vive em guerra com o incontrolável. E quando você para de desperdiçar energia com o que não comanda, sobra força para algo muito mais poderoso: assumir o comando total da sua própria história. Rejeite o papel de vítima. Nada enfraquece mais o espírito do que o hábito silencioso de se vitimizar. E o pior, muitas vezes a pessoa nem percebe. Ela diz: isso sempre acontece comigo. Ninguém me ajuda. Não tenho sorte. Como se a vida fosse um reality show manipulado contra ela. Mas aqui vai a verdade brutal. Enquanto você se coloca como vítima, entrega seu poder de mudança. A mentalidade blindada começa quando você assume que, mesmo que algo não seja sua culpa, ainda assim pode ser sua responsabilidade. Isso não é injustiça, é liberdade. Rejeitar o papel de vítima é virar a chave. É olhar para a dor e dizer: eu decido o que fazer com isso. Exemplo: perdeu o emprego? Use o tempo para aprender algo novo e se tornar extraordinário no mercado. Foi traído? Use a dor para se fortalecer emocionalmente e se tornar alguém irreconhecível. A dor, quando bem canalizada, vira combustível de prosperidade. Só não vira se você preferir continuar apontando dedos. E para transformar essa força em vitória concreta, você vai precisar dominar o tempo.
principalmente o tempo entre o desejo e a recompensa. Abrace a gratificação postergada. Vivemos na era do quero agora, mas o sucesso, o verdadeiro, o próspero, o que deixa qualquer um irreconhecível, é reservado para quem sabe esperar. Não é esperar parado, é esperar agindo. A pessoa com mentalidade blindada entende que recusar o prazer momentâneo é um investimento brutal no futuro. Sabe aquela pizza no meio da dieta? Aquele gasto por impulso quando você quer economizar? Cada escolha é um teste silencioso de disciplina. E quem passa nesse teste avança 10 casas enquanto os outros ainda estão se distraindo. Um bom jeito de treinar isso é com metas pequenas de resistência. Exemplo: passe 30 dias sem pedir delivery e invista o que economizou. Ou vá ao mercado sem comprar nenhum doce, só para provar que você manda. A disciplina é igual a juros compostos. Começa pequena, parece insignificante, mas depois explode em resultado extraordinário. Só que para colher isso, é preciso não se sabotar pelo caminho. E sabe o que mais sabota a jornada de quem está evoluindo? Dar ouvidos para quem não construiu nada, mas vive dando opinião. Ignore os negativistas. Vai ter sempre alguém para dizer que não vai dar certo, que você sonha alto demais, que está exagerando. Mas olha só, ninguém que construiu algo extraordinário perdeu tempo tentando agradar quem vive de crítica. Os negativistas são especialistas em plantar dúvida onde antes só havia certeza. E se você ouvir demais, começa a se questionar: será que é mesmo para mim? É aí que a disciplina desmorona, silenciosamente. A pessoa para de agir, começa a se sabotar e nem percebe que o veneno entrou pela opinião alheia. A mentalidade blindada filtra. Entende que ouvir todos é receita para confusão. Quer um exercício prático? Toda vez que receber uma crítica, se pergunte: essa pessoa vive o que eu quero viver? Se a resposta for não, agradeça mentalmente e siga em frente. Ou melhor, siga em frente com o dobro de foco. A energia que você gasta se explicando é a mesma que pode usar para agir. E quanto mais você age, mais atrai olhares, inclusive de quem pode te guiar com sabedoria real e exemplos concretos. Busque mentores e inspiração. Você não precisa inventar o caminho sozinho, e sinceramente nem deveria. Quem tem um mentor acelera o processo, evita erros brutais e aprende com quem já suou a camisa. Mas aqui vai o pulo do gato. Mentor não é só aquela figura mística e inatingível. Pode ser um autor, um professor, um colega que já trilhou a jornada que você quer seguir. Quer enriquecer? Leia Napoleon Hill. Quer disciplina? Estude Jocko Willink. Quer ficar em paz com o caos? Leia Meditações, de Marco Aurélio. A inspiração certa é um atalho invisível. E o mais bonito: quando você começa a seguir essas referências com afinco, inevitavelmente começa a agir como elas. Suas escolhas mudam, seu vocabulário muda, até sua postura muda. A disciplina vira reflexo do ambiente que você frequenta. E isso inclui os livros que lê, os vídeos que assiste, os exemplos que decide copiar. Mas não basta apenas consumir conteúdo. É preciso refletir sobre o que aprendeu, aplicar e ajustar. E para isso existe um hábito poderoso, muitas vezes ignorado, mas transformador. Reflita sobre o dia. Viver no piloto automático é o jeito mais rápido de se perder de si mesmo. Por isso, refletir sobre o dia é como fazer uma manutenção no próprio caráter. Não precisa ser um ritual complicado. Basta reservar 5 minutinhos à noite para se perguntar: o que eu fiz bem hoje? Onde escorreguei? O que posso melhorar amanhã? Essa análise simples, mas brutalmente honesta, é o que separa quem vive em repetição daqueles que crescem de forma irreconhecível.
porque só evolui quem sabe onde pisou em falso. E atenção, não é para se martirizar, é para aprender. Quando você reconhece os próprios erros sem se punir, desenvolve uma mentalidade blindada, pronta para recomeçar quantas vezes for preciso. Use um caderno, um aplicativo ou até um gravador de voz. O formato não importa, o hábito sim. Esse momento diário de consciência cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você reflete, mais se entende e mais afiado fica para aplicar tudo o que aprendeu. Porque disciplina não é sobre perfeição, é sobre persistência com propósito. Agora que você conhece as 10 leis da disciplina, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar esse conhecimento morrer na teoria? Ou vai aplicar e transformar sua vida em algo irreconhecível? Lembre-se, o mundo já está cheio de gente que começa e para. Gente com planos lindos, mas sem ação. A diferença real está em quem age, mesmo quando ninguém está vendo. E você? Vai continuar sendo espectador ou vai assumir o protagonismo e prosperar de verdade? Comenta aqui embaixo qual dessas leis mais bateu forte em você e qual vai começar a aplicar hoje mesmo. Quero ver quem está realmente comprometido com a mudança. E se esse conteúdo te fez pensar, te cutucou ou abriu uma nova visão, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o próximo vídeo pode ser exatamente o que vai mudar o rumo da sua vida.